Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Leitura ao Vivo. No vídeo de hoje, vamos continuar a leitura da Bíblia a partir do livro de Atos, capítulo 19. Lembrando que para você continuar acompanhando nossas leituras, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E vamos direto para a leitura de hoje. Leitura do livro de Atos, capítulo 19. A terceira viagem missionária de Paulo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. O ministério de Paulo em Éfeso. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Depois, concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus filhos de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo
da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram esse sujeito, Paulo convenceu muita gente de que Deus, feitos por mãos humanas, não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro a apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava numa confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicassem a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais, e se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Paulo vai à Macedônia e à Grécia. Passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e Tíquito, e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos, e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos 1 semana. A última visita de Paulo a Troade. No primeiro dia da semana,
nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo se encontra com os líderes efésios. Paulo foi por terra até Assós, onde havia definido que deveríamos esperar por ele. Enquanto nós fomos de navio, encontrou-se conosco em Assós e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estão comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar
os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se, orou com eles, todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então, eles os acompanharam até o navio. Paulo viaja para Jerusalém. Depois de nós despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito Santo, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos, então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois de partirmos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida, disse o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todos esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Paulo chega a Jerusalém. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seus ministérios. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instruiu a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de rasgar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas.
Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Paulo é preso. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo, declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido a sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana esse santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com as 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de toda a multidão, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram que levá-lo nos ombros para protegê-lo, e a multidão foi atrás gritando: Matem-no! Matem-no! Paulo se dirige à multidão. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: Posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar com esta gente. O comandante concordou de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou um aramaico, o idioma deles. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: Sou judeu nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizaram a trazer os seguidores do caminho de lá
para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, no qual o Senhor me dizia: Depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida, eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram, quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: Vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: Ora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Paulo revela sua cidadania romana. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: A lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: O que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: Mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do conselho dos líderes. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema, por isso soltou Paulo e mandou que trouxessem diante deles. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor
desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo. Pois as Escrituras dizem: Não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isto, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. O plano para matar Paulo. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora, peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que eu lhe trouxesse ao senhor esse rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles, mas há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sobre pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e advertiu: Não deixe ninguém saber o que você me contou isso. Paulo é enviado a Cesareia. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para partir a Cesareia, hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: De Cláudio Lícias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados.
Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferiu-o para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antípatri. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. Leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Paulo diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: Sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhes minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto, nem nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita, agora o Deus de nossos antepassados, e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor
para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a esses homens que aqui estão de que crime o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores, porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrogou a audiência e disse: esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar, então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Paulo diante de Festo. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe representaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus, vindos de Jerusalém, se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu: não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então, Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto, devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estiver em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei.
Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações, mas ele apelou ao imperador para que julguem seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo: Gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: Amanhã poderá ouvi-lo. Paulo se dirige a Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. E assim, nós encerramos a nossa leitura de hoje e aguardo você amanhã ou na nossa próxima leitura. E aguardo você na nossa próxima leitura para ver a conclusão desta história. Eu agradeço você por chegar até aqui e te peço que você clique no botão de se inscrever e clique no sininho para não perder nenhuma de nossas leituras. Eu agradeço a sua companhia. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais!